Ora, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, o terceiro vídeo do Biker Chats. Parece que é mentira, há um mesinho atrás este canal estava no papel e agora já vamos com 3 vídeos. 3 vídeos, 3 conversas e 3 amigos, não é, malta? É verdade. É verdade, sim senhora. Estamos a casar a cena, né? O principal é começar e depois logo se vê. As coisas fluem bem, damos-nos bem, as coisas fluem bem, o tempo passa, por isso é tudo para continuar. O canal está vazio, ainda não tem ali aquele aspecto estético interessante, mas com 3 vídeos já dá para fazer aí, já dá para mostrar o que é que isto vale. Epá, eu acho que sim, até com um. O primeiro normalmente é o projeto piloto, né? Dá para tentar perceber como é que as coisas funcionam. Depois a partir daí é só melhorar a cena. Exatamente. E esperamos que também isto não tem rendido mais, porque imagina que nós estávamos com tempo, com uma coisa muito importante que é a motivação. Se calhar o canal já tinha mais vídeos, né? Já podíamos ter feito se calhar mais do que um por semana, o que daria imenso trabalho para editar, porque o processo de editar isto não é propriamente igual ao de fazer um vídeo só com uma câmera ou 2, não é? Há mais logística aqui por trás disto tudo. Sem dúvida mas nenhuma. ainda sem as motivações lá no alto, não é? Porque isto a motivação... Olha, é um bom tema para o vídeo, podemos partir daí a motivação da gravação e de tudo o resto, a motivação. Vamos falar um bocadinho... para fazer motovlogs? Fazer tudo um pouco. Vamos falar no geral da nossa vida. Abordamos o motovlog, abordamos a nossa vida pessoal, porque eu estou a passar uma fase um bocadinho complicada e posso abordar por aí. Eu não tenho problemas em falar, também não vou dizer nada de especial, nem vou cometer nenhuma inconfidência. Podemos partir por aí, uma motivação no geral. Então já começaste, desde não digas o PIN da tua conta, podes dizer tudo. Mas podes dizer, podes dizer o NIB. Se dissesse, coitadinhos. O NIB, pode dizer o NIB. Posso dizer o NIB, isso podem carregar, isso sim, podem sempre carregar. Mas se eu desse o coisa, olha, em vez de eu ficar 3, ficavam todos. Por isso não vale a pena. Deixa lá, assim pronto, assim eu também, como eu não sou egoísta, não partilho essa maldade nem isso para os outros, eu prefiro ficar só comigo. Os outros que fiquem bem, que para mim já é feliz para mim. O Ricardo, então isso... bora lá arrancar com isto. Motivação, o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Motivação, começo já eu, não, senão eu sou o único que falo, começa outro. Não, começa o Miguel. Vá. Motivação. Lá, Miguel. Então é assim, eu neste momento, dada a minha circunstância física e pessoal que tive, ou seja, eu tive aqui uma lesão e fui-me um bocado abaixo. Porquê? Não conseguia estar sentado. Isto, acho que há malta que pensa que isto são assuntos tabu, mas não são. Tive hemorródias e depois um gajo, quando come merdas que não deve, que é mesmo assim, neste caso glúten, que eu comi glúten, e ao fazer o número 2, aquilo rasgou-me as nalgas. Cara, ainda eu penso que tenho problemas, meu, realmente. Mas pronto. E então, voltando ao assunto, com as nalgas rasgadas, um gajo não consegue estar sentado ao computador a fazer porra nenhuma. Por isso... Mesmo que já estou a chorar. Ricardo, controla! Mas, olha que o nosso alentejano fica... Não, olha que o nosso alentejano fica ressentido. Não, é complicado. É muito complicado, não é a situação que eu não estou a rir. É a forma de falar. É o alentejano. Pronto. Enfim, vai, Miguel, desculpa lá. Vai, força. Sem stress, vocês podem se rir à vontade. É que agora já dá vontade de rir. Um gajo, quando está com o cozinho apertado, não dá vontade, um gajo chora. Mas depois de estar bem, aquilo, um gajo até se ri. E neste momento, posso ser muito sincero, eu não conseguia estar sentado. A minha profissão exige algum tempo sentado e outro em pé.
Eu não conseguia estar sentado, eu não conseguia estar em pé. Estava mal das duas formas, mas com as pomadas certas e a medicação certa, a coisa deu-se. E neste momento, A coisa vai lá. a andar de moto é uma das posições que não me faz doer. Ou seja, um gajo sentado no carro está com o bugango ali todo descarrapachado na almofadinha. Mas na moto não, como um gajo tem as pernas para baixo, faz um bocadinho de força, epá, e não faz tanta dor. Um gajo vai sempre a fazer força no abdominal, vai fazendo força nas pernas e a cena dá-se. E a andar de moto anda melhor do que ando de carro. Pronto, mas voltando à situação. Continua lá com a motivação. Por esse motivo, eu desliguei-me um bocado do canal, desliguei-me um bocado de fazer os vídeos e de editar, apesar de eu ter conteúdo para editar. Eu tenho bastante conteúdo para editar, felizmente. Só que não conseguia. Epá, a cabeça não funciona. Quando um gajo está mal fisicamente, psicologicamente vai estar afetado também. Por isso... Completamente, sim. Epá, as duas coisas têm que estar em conjunto, têm que estar sincronizadas. E não estava uma, a segunda também não fica. Por isso, epá, a motivação tem que partir pela... Exatamente, temos que estar com a cabeça afinadinha com o corpo. E a partir daí, epá, a coisa dá-se. Se um gajo estiver desmotivado, pensa que está desmotivado, epá, não apetece fazer nada, mas será que é só da cabeça? Será que o corpo não está a exigir também algum tipo de movimento? Eu acho que sim, um gajo às vezes o corpo está tipo a estalar, estás a ver? Um gajo está sempre deitado, está sempre sentado e depois a cabeça começa a pensar em merdas que não deve, e isso é tudo um motivo para que um gajo perca a motivação por completo. Por isso, acho que é muito complicado. Nem que seja só para ir dar uma voltinha, sair a pé. Eu detesto andar a pé. Eu sou o gajo mais preguiçoso que vocês podem conhecer na vossa vida. És alentejano, então? Hã? Pá, pronto. És alentejano? Tal e qual. Eu sou muito preguiçoso para andar a pé. Detesto andar a pé, detesto correr. Epá, não me peçam para correr, eu não corro. Eu fico ali sossegado. Se vier uma matilha de cães para me morder, eu deixo que os cães me mordam e não fujo. Isso é mesmo alentejano, meu. Isso é mesmo alentejano. Pronto. É mesmo. Caralho. Dou-lhe um biqueiro na boca e fora. Mas de qualquer das formas... não, a sério. Eu sou bem preguiçoso. Mas sinto que o meu corpo às vezes exige que um gajo se mexa. Exige. E parece que não, mas um gajo andar de moto... um gajo faz esforços físicos. Eu pelo menos faço. Não sei como é que vocês fazem, mas eu estou sempre com o abdominal contraído. Sentes-te mais ativo. Estás sempre mais ativo, mais em movimento. E isso também faz bem ao cérebro também. Sim, também influencia-te o cérebro a não parar, por assim dizer. O cérebro não para, obviamente. Mas estás sempre ativo, estás sempre mais entretido, estás sempre diferente. É fazer a mecânica da moto, lavar a moto, ter qualquer coisa para um gajo se mexer. Desculpa lá interromper-te, mas acho que isso não chega como exercício físico para te manter o corpo saudável e a mente também. Não. Isso não chega. Precisas fazer um bocadinho mais. Sem dúvida nenhuma, mas tens de começar por algum lado. Sim, tens de começar por algo. Não é? Mas... Tens que sair de casa, tens que sair da cama, tens que sair do sofá para ir para algum lado, fazer alguma coisa fora dali. Mas isso e depois tu também... Tu às vezes, isto é muito estúpido de um gajo estar a dizer a nossa mente é muito complicada, mas eu vou falar no meu caso, eu sinto-me completamente amorfo, estou ali tipo vegetal, e eu penso assim, tenho que sair para ir dar uma volta, mas e depois o corpo não reage. Quando dou por mim, quando passou por mim, já passou meia hora ou uma hora e eu estou sentado no sofá a olhar para a televisão. Ainda ontem estava sentado na televisão, depois de onde eu fui, estava sentado no sofá a ver natação, que é uma coisa que eu adoro. Estava eles a nadarem de costas e estava eu, né? Pronto. Ou seja, estava completamente ali, um vegetal ali, não sem motivação para nada. E a nossa mente, por isso é que eu estava a dizer, a nossa mente é muito complicada. Eu pensei, mas não executei. Estás a ver? E onde é que está a motivação? É mais difícil, pá. E onde é que está a motivação? É a tal situação, estou desempregado, as coisas não estão a correr bem, mando currículos, sei lá, faço tanta coisa e não surge nada. Eu tenho alguma experiência em várias áreas e mesmo assim não chamam, querem pessoas com curso e querem pessoas novas e acaba por andar muito por aí.
Depois um gajo, eu também não posso andar sempre a sair, porque pá, o dinheiro não cresce, né? Eu não estou a trabalhar, as coisas estão um bocadinho limitadas. Eu não posso sair com tanta frequência que gostava. Não dá, esquece. Não dá, tenho que fazer a gestão da situação, porque eu nem fundo de desemprego estou a receber. Essa é outra parte, pronto. Eu comecei a trabalhar e depois era uma baixa, mandaram-me embora porque a pessoa voltou e entretanto eu tinha cancelado o fundo de desemprego e agora não me reativaram. Ou seja, estou sem fundo de desemprego. E tudo isto influencia. Pá, motovlog, também depois uma pessoa começa a ter falta de ideias, é falta de dinheiro, é falta de tudo. Depois uma pessoa às vezes ouve outros motovloggers a falar, custa um bocadinho, nós somos pequeninos, nós às vezes precisamos de um bocadinho de um empurrão, de uma força, não é de deitarem-nos abaixo. E isso não acontece. Yeah. Isso não acontece. Pá, é tudo lá está, é tudo um conjunto de situações que afeta. E afeta a motivação nesta parte, neste caso, na parte do motovlog, na minha vida pessoal, é outras motivações, pronto. Tenho a motivação de ter as minhas filhas e acordar todos os dias para dar o melhor para elas. Enfim, é assim. Yeah. Ricardo, a tua parte da motivação, ou como é que tu andas? Eu ando fixe, meu, só que a motivação para fazer os motovlogs é que não está cá. Tenho motivação para tudo na minha vida, para andar de moto, para fazer o meu trabalho, para estar com a família, para isto e para aquilo, mas para gravar é a única coisa que eu sinto que perdi um pouco, e em parte acho que foi por mergulhar demasiado fundo na comunidade motovlogger. Acho que foi por conhecer demasiadas pessoas, por ver como é que eles trabalham, como é que eles pensam, como é que eles agem para com os outros. Mas eu continuo a fazer tudo o que faço. Não continuo a fazer tudo o que faço, porque eu desliguei-me um bocadinho do motovlog mesmo, e de ver vídeos no YouTube, e de comentar, porque as pessoas devem ter reparado que eu já não comento tanto como eu comentava. As pessoas, todos os motovloggers, seja quem for, é mesmo de mim, não é porque a pessoa fez mal ou fez bem, não, sou eu que me desliguei. Mesmo pelo que o Ricardo disse, eu comecei a ver a comunidade motovlogger, não éramos preciso sermos assim, somos tão poucos, não era preciso haver tanta disputa, às vezes é requintes de malvadez, meu, não há necessidade. Mas pronto, e isso tirou-me um bocadinho a vontade. Yeah. E deixei de comentar os vídeos. Se calhar foi um bocadinho prejudicial também para mim, porque as pessoas depois também deixam de ver os meus. Se calhar, mas é o que é o que temos, Eu vou começar a ver novamente aos poucos os vídeos, claro que vou, e vou comentando também. Mas tem que ser aos poucos, porque foram situações que, bom, enfim. Para esquecer. Sabes o que é que eu acho, Paulo e Miguel? Sabem o que é que eu acho? Eu acho que o motovlog, para algumas pessoas, para mim em particular, teve ali um ponto onde eu senti que estava a prejudicar o prazer que eu tirava de andar de moto. Porque eu planeava fazer um motovlog durante tanto tempo, e quando eu ia para cima da moto tinha que estar a ligar os cabos e a pensar naquilo que ia dizer, e a ligar a câmara e não sei o quê, e andar às voltas por os percursos que eu fazia, a repetir 1 e 2 vezes as coisas para sair bem, sempre a pensar no projeto final, como é que iria ficar, como é que não iria ficar, que eu senti que muitos dos passeios que eu dei, das voltas que eu dei, eu não usufruí de nada delas. E concluí que entre fazer o motovlog para o meu canal uma vez por semana, onde eu vou, saio 3-4 horas, dou uma voltinha, levo 2-3 dias para editar, mais um para fazer os acertos e as legendagens e essa porcaria toda, e lanço o vídeo. Já tenho que começar a preparar o próximo, tenho que começar já a pensar no outro passeio, noutra volta, para fazer tudo de novo. Eu tenho vida, meu,
tenho projetos musicais, tenho ensaios, tenho planeamento para concertos, já não vou surfar há uma porrada de meses, tenho a família e tudo. Eu não tenho vida para fazer um vídeo por semana e então eu meti esse projeto de lado. Eu não sou motovlogger para fazer um vídeo por semana. Um vídeo por mês, se calhar sim, tenho vida para isso, para planear as coisas, ou de 15 em 15 dias. Mas isto porquê? Porque eu preciso de, para além dos vídeos e de filmar, eu preciso de andar de moto e de estar comigo próprio. Eu preciso vir para cima da moto, estar sozinho ou em conversa com vocês, sentar a gravar, a usufruir daquilo que é andar de moto. Mas aí também vai surgir outro problema além da motivação. Pronto, é a obrigação. Exatamente, eu já me sentia obrigado. Há muitos vídeos e muitos motovloggers que às vezes fazem por obrigação. Pá, temos que mandar vídeos, temos que mandar vídeos, temos que mandar vídeos, fazer vídeos. É pá, é assim é que se cresce o canal, a gente sabe. É mandar vídeos é que se cresce. Não é estar tempos e tempos como eu estou. Eu tive para aí um mês sem mandar vídeos. Hoje já saí ao meio-dia e um quarto porque eu programei o vídeo. E agora se for preciso vou estar mais um mês sem mandar. Quero ver se isso não acontece, mas não é assim que se cresce um canal. O canal cresce, pá, mas tornar isso como obrigação, mandar por obrigação, é pá, isso não é saudável, E depois começas a não ter assunto, começas a perder visualizações, porque perdes, começas a perder visualizações, começas a perder um pouco de tudo. E... Sim, mas... em certo aspecto, isso também tem muito a ver com aquilo que o Pedro, o Biker Life, olha, o disse. Pedro, eu tenho uma grande consideração pelo Pedro. Eu tenho uma grande consideração pelo Pedro. Pronto. O Pedro é um porreiraço. Mas ele disse uma cena muito interessante, que é, tens que ver o tipo de canal que queres criar. Aquilo pode ser ou um negócio, ou pode ser uma cena privada, pessoal, um escape da realidade, pois é, um escape da vida, né? Gravares uns videozinhos em cima da moto, é o teu escape, é um canal para ti, a tua terapia. Faz um canal para ti ou para os outros, não é? Sim. Para ti, para a família, para uma cena pequena, uma cena... E depois, é assim, um gajo depois obviamente não pode pensar, ok, vou ganhar 100 euros com um vídeo daqui a 6 meses, porque não vais, né? Acabaste de estar, tu próprio tens que definir o que é que queres. Ou queres um canal para vender, ou seja, ou é um trabalho, um part-time que tens aqui para fazer dinheiro, ou então é uma cena pessoal para ficar de recordação, como um álbum de fotografias. Tiras as fotografias, há gajos fotógrafos profissionais que fazem disso vida. Há aqueles que são amadores, mas que também fazem alguns serviços de freelance. E há os outros que tiram fotografias dos filhos para guardar e um dia mais tarde mostrar. Pá, um gajo tem que definir bem o que é que quer fazer e o que é que quer do canal. E a partir daí, a obrigação deixa de existir. Porque já definiste aquilo que queres fazer. O universo em Portugal é pequeno. E este segmento do motovlog, de quem procura pelas motas, acho que também é pequeno. Não sei se... Eu não faço ideia quanto é que as outras pessoas ganham, os canais grandes, quanto é que eles conseguem tirar por mês. Isso também eu nunca pesquisei para saber, porque nunca me interessou, nunca fiz isso. Eu nunca fiz este canal com o objetivo de vir a ganhar o que quer que seja, que não fosse apenas a satisfação de andar aqui, não é? Mas imagina que surgem 50 canais por ano, que todos esses canais querem ser monetizados a fazer reviews de motas. Tu já viste como isso fica chato? Porque vão todos andar a mostrar as mesmas motas. Porque não há assim tanta moto para ser diferente. Eu não gosto de ver. Não gosto mesmo nada de ver. Eu aí discordo de uma situação, Ricardo. Podem surgir 50, 100, 200 e fazerem todos a mesma coisa, mas há público para todos. Ninguém rouba subscritores a ninguém. E às vezes nós ouvimos comentários e ouvimos certas situações, parece que têm medo de perder, parece que têm medo que a gente roube. Epá, isso é um bocadinho feio, não sei, digo eu, mas pronto. E há muita gente agora, se for preciso, vai ver o vídeo e vai criticar-nos e vão dizer que não, mas lá no fundo se calhar pensam isso. E se calhar andam sempre diariamente a ver o YouTube Studio, o meu, o teu, o do fulano, o X, o Y, para ver se a gente já ultrapassou em numa. E isso às vezes pá, pronto.
Pronto. A sério? Epá, Miguel, eu acredito eu vejo, de vez em quando eu mas vejo o pronto. meu, mas... Então, se eles soubessem do Social Blade, se conhecessem o Social Blade, então, não sei. Era a página inicial do computador, que o Social Blade faz uma leitura completa do nosso canal e dos outros canais. É pá, pesquisem, pronto. Quem não sabe, pesquisa o Social Blade. Ah é? Então eu posso ir ver os números de outro canal nesse Social Blade, é? É Social Blade. Tu escreves o nome do YouTube, do YouTuber, Não. e aparece aparece ali a descrição do canal. Pronto. E as pessoas veem. E faz-te a análise do canal, E isso para mim não é nada, meu. Interessa-me pelo meu. Vou ver o dos outros porque gosto. Pá, posso mencionar canais que vejo e gosto. Gosto do Pedro, gosto do Biker Live, gosto do Solo Rider. Eu vejo tudo um pouco, vejo o Moto Pereira, eu vejo o Paulinho sempre a 30, vejo o Mário Celso. É pá, eu vejo-os todos. É pá, mas pronto. Há para todos, isto dá para todos. Não é para um nem para nenhum, isto dá para todos. Pá, às vezes não comento os vídeos, é pá, não comento, pronto. Vejo os vídeos todos. Olha, eu gosto muito do Paulo do Caraço. O meu amigo Paulo, o Paulo Trindade, adoro o Paulo. É pá, mas não vejo os vídeos todos dele. Porque há vídeos que me interessam mais, motas que me interessam mais, outras que não. Pá, parte um bocadinho daqui. Nós não temos nenhum seguidores ali daqueles 100% retos e coisas. É pá, não temos. Porque, é pá, a gente não... Um vídeo que eu faça pode não agradar a todos. Mas também se não agrada, não precisam de vir criticar e destruir. Olha, sabes uma coisa? Eu sigo canais, mas essencialmente eu quero deixar isto aqui no ar. O que me faz prender ao canal não é o canal, não é aquilo que a pessoa mostra quando está a falar do vídeo. É a pessoa em si. Eu gosto de seguir a pessoa, porque há motovloggers que eu recentemente vim a conhecer um pouco mais da sua maneira de pensar e de coisa, que não me agradou e que as expectativas também já não eram assim muito altas e continuaram lá em baixo porque são pessoas que não interessam. E por outro lado, tenho motovloggers que eu sigo, que eu gosto de ver os vídeos, que é a malta que tem 50 subscritores. Eu sigo as pessoas, claro, não sigo o canal. Isso tem muito a ver com a personalidade. Há muitos dos meus subscritores, se calhar, eu tenho um conteúdo não muito interessante. Pronto, é o que é. Para uns é, para outros não é. Isso lá está, é a tal situação. Cada um gosta do que gosta e nem todos temos que gostar de amarelo. Mas pronto, alguns dos meus subscritores identificam-se comigo, não é com o meu canal. Se calhar da minha maneira de falar, se calhar dos meus engasganços, se calhar das minhas brincadeiras às vezes. Isso faz as pessoas identificarem-se comigo. O Miguel se calhar tem aquele som mais monocórdio, mas aquele destaque porreiro. Se calhar as pessoas vão por ele, é pela personalidade dele. Vem o canal. O destaque do Miguel é mel. Isto aqui é tema. Miguel é mel. Pois, eu também acho. Isto aqui é tema para outro próximo vídeo, pá. Sim. Olha lá. Conteúdo versus personalidade. Isto é tema para o próximo vídeo. A gente já esmiframos um bocadinho, mas pronto. Mas pode ser. Sim, mas conteúdo versus a personalidade. Ou seja, mas é para referir... O que é que tu queres? A pessoa ou queres o conteúdo? Referir canais que têm conteúdo e zero personalidade. Isso é demasiado cáustico, não é? Isso iria ser uma bomba sim, mas... com muitos egos. Podemos arrancar por aí, já estamos com meia hora outra vez. Vá, olha, este vídeo fica por aqui, porque já vamos com meia hora e a conversa vai boa, mas está na hora de ir almoçar. Que horas são? 12h30, está na hora de ir almoçar. Por isso, malta, o terceiro vídeo fica por aqui. Eu despeço-me, abracinhos e até à próxima. Tchau, pessoal. Abraço, malta. Fiquem bem.